Paz do Senhor Jesus, meus irmãos e amigos, nessa tarde estou aqui para trazer uma palavra para todos nós. Essa palavra vai servir tanto para mim e tanto para quem estará me ouvindo. O que me traz aqui, meus irmãos, é uma reflexão, é uma realidade do que está acontecendo nos dias atuais. A diferença entre a igreja antiga, a igreja de 1960, 80 e a igreja 2020. Vemos, meus irmãos, que a palavra do Senhor tem se cumprido a cada dia, a cada momento, a cada instante. Vemos que as pessoas hoje, elas estão perdendo, muitas já perderam o temor de Deus. Por quê? Porque as pessoas, muitas das vezes, muitos irmãos, eles deixam de orar, deixam de ler a palavra do Senhor e só ouve pregador, pastores. E muitas das vezes esses tais pastores, eles não estão na direção de Deus e ensina heresias. E a pessoa, quando não lê a Bíblia Sagrada, quando não ora, a pessoa fica desapercebida, a pessoa não tem como discernir se aquilo é de Deus ou não. E muitas pessoas só acreditam naquilo, mas não vai na Bíblia Sagrada e não examina a Bíblia. Por isso vemos muitas pessoas que estão a cada dia se aprofundando, caindo, não persevera mais. E a palavra do Senhor nos fala que é para nós ser diferente. O verdadeiro cristão, ele não mistura com o mundo. O verdadeiro cristão, ele tem que ser diferente. A palavra do Senhor, meus irmãos, nos diz no livro de Malaquias 3,18 a diferença para aqueles que servem a Deus e para aqueles que não servem a Deus. Essa palavra, ela já fala que o verdadeiro cristão, ele não pode viver em concupiscência do mundo. Ele não pode fazer o que o mundo faz. Por quê? Se nós, como dizemos que somos cristãos, se nós andamos igual ao mundo, se nós vestimos igual ao mundo, se nós falamos, agir igual ao mundo, qual diferença que as pessoas que não são crentes vão ver em nós? Porque o verdadeiro sentido de ser cristão é sermos diferentes. Aleluia, glória a Deus. É ser diferente, meus irmãos. Não podemos ser igual ao mundo. A palavra do Senhor nos diz: não ameis o mundo, nem que o mundo, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E é verdade, meus irmãos. O amor do Pai não está nele. Então, meus irmãos, eu não sou muito velho, mas eu me recordo. Antigamente, quando uma pessoa tomava Santa Ceia em pecado, a pessoa vomitava na frente de toda a igreja. E hoje, como mudou, como a igreja modernizou. Hoje as pessoas tomam Santa Ceia no adultério. Hoje as pessoas tomam Santa Ceia com pecado escondido. E os pastores não vê nada. Por quê? Eles não têm um discernimento, eles não buscam a Deus. Porque antes o pecado não ficava oculto na igreja. Ficava não.
não ficava oculto, porque o Espírito Santo fazia ali aquele pecado se expor para todos ver, para não contaminar a igreja. E hoje não, porque muitos templos estão totalmente contaminados pelo pecado. São pessoas que dizem que servem a Deus, mas não se libertou do mundo. O mundo está dentro dela ainda. E isso é um grande perigo, meus irmãos. Perigo muito grande. A gente servir dois senhores. A palavra do Senhor nos diz: não servir dois senhores. Não servir. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Porque de uma fonte de água não pode jorrar água doce nem salgada. Ou jorra água salgada ou água doce. Então, o que o Senhor quer nos dizer? Hoje tem que ter o verdadeiro, a essência do verdadeiro evangelho é mudança. A palavra mesmo do Senhor nos diz: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não mente mais. Mas aquele que furtava antes trabalha para ter que dividir com seu próximo. Mas hoje nós não vê isso. Às vezes a gente fica até escandalizado com o que está acontecendo. Vemos pessoa que se diz de Deus, tá na igreja, mas não está liberta, precisa de uma libertação. Quantos crentes que vê estar pregando a palavra, evangelizando, tá discutindo futebol em redes sociais, discutindo futebol na rua? Eu vejo isso direto, meus irmãos. Pessoas que diz pastor, andando com camisa de futebol, de bermuda. Que crentes é esse? Que pastor é esse? Pastor de ovelha que não é, meus irmãos. Pastores de bode. Porque o pastor, ele tem que, o primeiro, dar um bom exemplo. O pastor que tem que dar um bom exemplo às suas ovelhas. Se eu sou um pastor, eu ando de bermuda, com camisa de futebol, que credibilidade que eu tenho, que autonomia que eu tenho de pregar para uma pessoa católica? Eu vou chegar com a camisa de futebol, eu vou pregar um evangelho para o católico, sendo que o futebol, sendo que é a mesma coisa da idolatria, que o católico adora imagem e escultura. Que diferença tem? Que diferença o católico vai ter em mim? Não vai ter diferença nenhuma. Não vai ter diferença nenhuma. Eu pregar para um católico com vestir a camisa de futebol. Que Deus é esse, meus irmãos? Não se engane. Não se engane, meus irmãos. Não se engane. O diabo, ele tem colocado um evangelho fácil. O diabo, ele tem usado os pastores para pregar um evangelho light. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com esse evangelho light. Com esse evangelho que não requer renúncia. Que você pode fazer o que você quer. Você pode fazer até o que você quiser. Deus deixou o livre arbítrio para você fazer o que você quiser. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmãos. Eu tenho certeza que no céu que estamos lutando para chegar lá, você não vai. Você pode viver do jeito que você quiser aqui na igreja. Você pode estar na igreja, você pode estar prostituindo, você pode estar mentindo, você pode estar fazendo tudo errado. Você pode continuar fazendo, mas eu tenho uma coisa eu quero te dizer, que você não vai entrar no céu, não. A palavra do Senhor nos diz, em aos Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Como que você é um adúltero? Como você é uma pessoa que não é liberta e quer morar no céu? Deus é santo. Deus é santo, Ele quer santificação de nós. A palavra do Senhor nos diz: seja santo porque eu sou santo.
Se nós quer morar no céu, nós tem que ter uma vida santificada, ter uma vida mudada, ter uma vida diferente. Porque lá no céu não entra pecado. Uma coisa eu quero dizer a todos, cuidados, meus irmãos, cuidado a todos que estão me ouvindo nessa hora, com esses pregadores que só prega bênção, que só prega prosperidade, que só prega que Deus vai te dar carro, que só prega que Deus vai te dar mansão, que Deus vai te dar terreno, que Deus vai te dar uma porta de emprego, você vai ser um empresário. Cuidado com isso, meus irmãos. Deus, ele supre as nossas necessidades. Basta nós estar orando. A palavra do Senhor nos diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Não precisa de nós ficar correndo atrás de bênçãos materiais, não. Porque Deus, no tempo certo, no momento certo, ele vai trazer para nós a bênção material. Nós precisamos sim das bênçãos materiais, mas não devemos nós colocar como prioridade bênçãos materiais. Por quê? Quando nós colocamos como prioridade bênçãos materiais, estamos esquecendo o mais importante, que é o céu. E a palavra do Senhor, ela é bem clara a esse respeito. Não ajunteis tesouro na terra. Não ajunteis tesouro na terra, porque isso aqui tudo passa. Quantas pessoas trilionárias, pessoas que eram bem-sucedidas, morreu, não levou nada. Uma coisa que nós temos de preocupar é com a nossa alma. Se você partir hoje, se você descer a sepultura hoje, para onde que você vai? Você está preparado para encontrar com o Senhor? Porque há só dois caminhos, ou é céu ou é inferno. Não há outros caminhos, é só esses dois. E a porta é estreita e o caminho é estreito também. Porque eu quero dizer, meus irmãos, cuidado com essas lives só de revelação. Cuidado com isso, meus irmãos. Passa a orar. Passa a orar. Faz da sua casa, escolha um lugar da sua casa e faz um altar de oração, um quarto. Entra, fecha a porta, passa a orar dentro da sua casa. Porque tem muitas pessoas, eu já fui assim, e o Senhor, Deus me corrigiu. Eu orava só na igreja, orava de manhã e de noite, quando eu ia na igreja. Errado, meus irmãos. A igreja somos nós. A igreja somos nós. A igreja, o templo, é ali um lugar de nós reunir para adorar a Deus. Mas orar a Deus não é somente lá no templo. Você pode orar a Deus aonde que você estiver. Você pode orar a Deus no seu quarto, no seu trabalho, na hora do seu almoço, da sua janta. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Não basta só estar dentro do templo. E muitas pessoas acham que está dentro do templo todo dia que vai ser salvo. Não. O culto começa dentro da casa da gente. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Então, por isso que devemos buscar a Deus, ter o hábito de oração, de jejum, leitura da palavra, começar dentro da casa da gente. Porque se você não ora, você não jejum, você não lê a palavra, você vai enfraquecendo a cada dia. E só ir no templo não vai te fortalecer se você não orar. Agora, se você orar, buscar, aí sim, Deus vai te fortalecer. E você não vai ser enganado pelos falsos profetas. Hoje a gente vai falar da palavra do Senhor, a verdade. Muitas pessoas ignoram. Muitas pessoas acham que a gente está julgando. Sabe uma pessoa, quando acha que a gente está julgando, é que a pessoa está com pecado, está no pecado. E quando nós confrontamos o pecado da pessoa, a pessoa acha ruim. A pessoa não gosta. Eu já fui assim. Quando Deus usava alguém para me repreender, que eu estava errado, eu sentia incomodado com aquilo. Eu não tiro a razão da pessoa. Porque o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Cuidado, meus irmãos.
Cuidado com esses pastores que só prega rosa, que não prega espinhos. Cuidado, meus irmãos. Devemos nós ter o discernimento. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu posso ver uma pessoa quando está pregando ou falando, eu sei se ela é uma pessoa de Deus ou não, porque hoje, pela misericórdia do Senhor, eu tenho um discernimento espiritual. E como adquirimos adquirimos o conhecimento espiritual, o discernimento? É através da oração. Se você não ora, se você não consagra, perdão, meu Deus do céu, você vai ficar vulnerável a esses falsos profetas. Pessoas que não têm compromisso com as almas. Como é detectar um falso profeta? Veja a pessoa que está pregando ali, se ele fala do céu. O falso profeta, ele não prega o céu. Não prega o céu, ele não fala do céu, só fala coisa da terra. Em bênção, em tridismo, só coisas materiais. Ele não fala do céu, por quê? No momento que nós pregamos o céu, requer santidade, requer renúncia. Requer renúncia. Por isso que os falsos profetas, hoje, as igrejas estão lotadas, não falam do arrebatamento, não falam da volta de Jesus, porque se nós for pregar sobre o arrebatamento, sobre conserto, as pessoas vão ter que consertar. E as pessoas não querem consertar, as pessoas não querem renunciar ao pecado. As pessoas, muitas pessoas vão na igreja, para quê? Elas não querem ser confrontadas ali com o pecado que está oculto. Os pastores estão assim hoje. Você dá o dízimo e oculta o seu pecado. Está assim, infelizmente. Está assim. Quantas pessoas que estão dentro dos templos todos os dias e estão oprimidas. Tem crentes que eu conheço com depressão, meus irmãos. Dentro do templo todo dia, depressivo, porque o pastor não tem amor à alma, o pastor não ensinou essa ovelha a orar, a buscar, a se santificar. Ensinou só ir lá e dar o dízimo e pronto. A pessoa muitas das vezes está em segundo casamento, está amigada. O pastor, não tem problema não. Não tem problema não. Deus perdoa. Eu quero dizer para esses pastores que falam isso, que prega, que é liberal assim, um dia, pastor, um dia você vai prestar conta, o Todo-Poderoso. E você vai prestar conta por essas almas que você estão levando para o inferno. E você, irmãos, irmãs que acompanham esses homens, você também vai ter uma parcela de culpa. Porque vocês não buscam, vocês não oram, não pedem Deus discernimento para saber se aquela pessoa é de Deus ou não é de Deus. Eu pela misericórdia do Senhor, muito tempo, eu vivia assim também, enganado. Eu achava que tudo era Deus, mas não é. Cuidado. Cuidado com os espíritos da adivinhação, com essas revelações. Tem revelação sim que é de Deus, tem homens de Deus ainda, são poucos, mas tem. Mas mais é revelação, revelação, revelação. A maior revelação é a palavra, meus irmãos. A maior revelação é a palavra. Sai dessas igrejas que só pregam, só falam em revelação e louvor, não tem oração. A base da igreja é a oração. Se a igreja não tem oração, é a igreja fracassada. Porque o diabo, ele não sai somente com louvor, não. O diabo, a Bíblia diz que tem casta de demônios, só sai com jejum e oração. E tem igrejas que é só louvor, 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 e oração nada. A oração, se você sabesse os benefícios que a oração traz, você dobrava mais o seu joelho na sua casa. Quanto tempo vocês perdem, meus irmãos? Eu sei porque eu conheço gente assim. Quanto tempo que perde na frente do Netflix?
no Facebook, com filme. Quantos crentes que adoram filme, futebol. Quanto tempo que você perde na frente dessas coisas. E um tempo que você poderia estar orando. Cuidado, irmãos. Cuidado. Muitas pessoas não aguentam orar meia hora, uma hora, mas fica 3, 4 horas vendo série de Netflix. Meu Deus do céu. Que céu é esse, meus irmãos? Que céu é esse? Para que existe a igreja? Para que existe a igreja na terra? É para arrancar dinheiro dos fiéis, para isso? Que eu tô vendo é só isso mesmo. Ninguém fala no céu, para que tem igreja na terra? Se a igreja é para nós preparar para morar no céu. Não estamos vendo diferença nenhuma. As igrejas não são todas os dias atuais. Porque as pessoas, muitas das vezes os pregadores da verdade, eles têm amedrontado, se calado. Mas não devemos se calar. Porque se nós calar, Deus vai cobrar de nós. O apóstolo Paulo diz, nós temos de ser defensor do evangelho, nós devemos ser defensor da verdade. Se nós vemos um pastor pregando mentira, enganando o povo, nós vamos ficar calados, deixando as almas ir para o inferno, meus irmãos? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, ou ele gostando ou não, nós temos de defender a verdade. Porque a igreja não é do pastor, a igreja é de Cristo. Infelizmente, muitos pastores acham que a igreja é dele, mas não. Jesus pagou ali na cruz do Calvário um grande preço ali. Por isso, meus irmãos, eu estou nesse vídeo falando para todos vocês, não seja crente somente dentro de templo, não. Seja crente dentro da sua casa, seja crente no seu trabalho, seja diferente. Para com isso, meus irmãos, que coisa feia. Crente discutindo com ímpio, com futebol, eu vejo direto. Pelo amor de Deus, irmãos. Isso aí é uma vergonha. As pessoas ímpias falam, mas você não é crente, irmão? É crente discutindo, time de futebol, brigando. Que é isso, meus irmãos? Em vez de você estar pregando a palavra, você está discutindo futebol. Escrevendo em Facebook, no WhatsApp, zoando as pessoas. Pelo amor de Deus, que céu é esse que estão indo? Que céu é esse que vocês estão indo? Não é o céu que eu estou querendo ir, não. Que eu estou buscando a Deus para mim, não. Esses céus seus aí é estranho, viu? É estranho. Aí eles falam assim, não, irmão, você está julgando. Meus irmãos, se você tiver um exemplo, você está num estádio de futebol e Jesus vai e arrebata a igreja, você vai subir? Se você estiver discutindo futebol na rua com o seu amigo e Jesus volta, você vai subir? A palavra do Senhor é bem clara, meus irmãos. Deus não vai pegar ninguém por inocente naquele dia. Pai, não. Vocês acham que engana quem? A Deus ninguém se engana, não. Engana, não. Você pode enganar o seu pastorzinho, pode, mas Deus está vendo tudo. A palavra do Senhor nos diz que todas as coisas estão nu perante os olhos do Senhor. Nada está oculto perante os olhos do Senhor. É tempo, meus irmãos, de nós se consertar, é tempo de nós refletir, é tempo de arrependimento. Aí as igrejas, muitos pastores falam assim, irmão, temos que orar. Não basta somente orar, temos que oração é a base. Mas hoje, atualmente, falta não somente a oração, é o arrependimento. O arrependimento. A palavra do Senhor nos diz em 2 Crônicas 7,14, a palavra do Senhor nos diz, esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, sararei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não basta só orar, temos que arrepender. O que adianta nós orar hoje e amanhã nós estamos no pecado, não mudar?
não ter arrependimento. Não adianta. Eu quero te dizer, reflita. Reflita, porque no céu, o céu é lugar de santidade. E para nós morar no céu, requer santidade. A palavra do Senhor nos diz assim, aos Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Como é que você está numa vida de pecado? Você vai uma vida de imundícia no pecado e fala que vai morar no céu. Seja diferente, seja sal na terra. Seja a luz do mundo. O Senhor chamou para nós ser diferente. Não ser crente de qualquer maneira. Crente que as pessoas ficam zombando. Olha o crente lá. Olha o crente lá. Olha o crente lá. Isso aí traz escândalo. A palavra do Senhor diz que é misto que os escândalos aconteçam, mas ai daquele que traz escândalo para a obra do Senhor. Não seja pedra de tropeço, meus irmãos. Não seja pedra, seja diferente. Seja crente, porque a palavra crente é crer. O diabo, ele é crente, ele crê. A palavra do Senhor nos diz que ele crê. Estremece, porém não obedece. Assim tá os crentes de hoje em dia. Eles até crê, mas não obedecem. O que adianta crer e não obedecer a palavra? Não obedecer os mandamentos do Senhor, não adianta nada. A palavra do Senhor nos diz também, em Malaquias 3:18, que há diferença entre o justo e o ímpio, para aquele que serve a Deus e para aquele que não serve a Deus. Temos sim de ser diferente do mundo. O nosso linguajar tem que ser diferente do mundo. A nossa linguagem tem que ser uma linguagem santa. Como que nós dizemos que somos cristãos e falamos a linguagem do mundo? Aí tem muitos que dizem assim, não, mas temos de usar a linguagem do mundo para ganhar almas. Que isso, irmãos? O diabo está enganando muitos com isso. Não existe linguagem do mundo para ganhar ninguém do mundo, não. Como ganhar umas pessoas para Jesus é com o nosso testemunho. O nosso testemunho, muitas das vezes, sem uma palavra, nós ganhamos as pessoas para Jesus. Com o nosso testemunho, sem falar nada. Sem falar nada. Só do nosso proceder as pessoas sabem se nós somos de Deus ou não. Não precisa nós ficar gritando, falando, não. É só o nosso testemunho vai dizer se nós somos uma pessoa diferente ou não. Seja diferente. Seja sal da terra. Vamos parar de ficar denegrindo o Evangelho Santo. Meu Deus do céu. Tem que parar, meus irmãos. Parar de ficar alimentando os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas não pregam o céu. Eles pregam só bênção, cura da terra. E cuidado com essas curas. Cuidado com esses falsos milagres, porque o diabo ele tem poder de curar. Ele tem poder para fazer tudo. Só ler nossos pensamentos, que o Senhor Deus não deu ele esse direito. E ele tem usado esses falsos profetas para enganar você. E você não tem vigiado. A igreja não tem vigiado. Muitas igrejas acham que tudo, se a pessoa está falando o nome de Jesus, que é de Deus. O diabo, lógico que o diabo não vai falar com o pastor para falar em nome do diabo, de Lúcifer. O diabo vai dizer para o pastor, fala em nome de Jesus. Por isso que eu falo para quem está à minha volta, o verdadeiro cristão ele tem que ter o discernimento de espírito. A Bíblia mesmo nos dá isso. Ela nos dá esse direito de provar o espírito se é de Deus ou não. A palavra do Senhor nos dá esse direito de provar os espíritos, se é de Deus ou não. E como você vai provar o espírito se não é de Deus? Você tem que ter uma vida de oração, de jejum, de consagração, leitura da palavra, viver uma vida separada. Se você é uma pessoa mundana, que anda igual ao mundo, você vai ver as pessoas no pecado, você vai ver um pastor pregando, você vai achar que está tudo normal ali, porque você não tem discernimento de espírito. Isso é um perigo. Todo cristão deveria ter o discernimento de espírito. Porque a pessoa que tem, o verdadeiro cristão que tem o discernimento de espírito, ele não é enganado por falsas profecias.
Ele não é enganado por falsas revelações, porque o Espírito Santo de Deus testifica quando uma pessoa está falando a verdade ou não, quando ela está sendo verdadeira ou não. Por isso, meus irmãos, vamos ser igreja diferente. Não podemos ser igual ao mundo, não. Chega, a igreja hoje é muito uma igreja moderna. Antes, antes o mundo não estava dentro da igreja, não. A igreja, ela levou o mundo lá para dentro. Levou o mundo lá para dentro. O que era pecado 10, 20 anos atrás, não é mais pecado. Quando eu converti, não era pecado usar bermuda, era pecado usar bermuda, era pecado assistir jogo de futebol. Hoje não, as igrejas, venha como está. Elas dizem assim, venha como está. Venha como está e continua do jeito que você está. Não traz a renúncia, não traz renúncia, não ensina a ovelha como proceder como um cristão. Ele só quer assim, vem na igreja, traz o dízimo. Vem e traz o dízimo e fica do jeito que você está. Por que essas falsas igrejas, falsos pastores não ensinam a igreja a orar? Não tem ministério de oração? Porque quando você entra em oração, constante oração na madrugada, Deus começa a te mostrar as coisas ocultas. O que aconteceu comigo, quando eu estava todo dia no templo lá, não acontecia nada. E eu era enganado igualzinho vocês estão sendo enganados. Mas a partir do momento que eu fiz um propósito na minha casa, de ir para o meu quarto e dobrar o meu joelho, Deus começou a mostrar coisa profunda. Deus começou a me revelar as podridão, tudo que acontece nas igrejas. E por isso hoje eu não sou mais enganado. Porque eu busco até hoje. Eu vivo uma vida, pela misericórdia de Deus, de oração. E quando você tem uma vida em oração, você não é enganado, não. Oração, vigilância, discernimento de espírito. Aí porque a pessoa revela o número do CPF, a pessoa revela o número de identidade. Meus irmãos, para com isso. Que edificação tem uma pessoa revelar um número de sua identidade? Que benefício vai trazer isso para sua vida? Vai acrescentar nada na sua vida. Que bênção vai vir a pessoa... o número da sua casa é tal, o endereço da sua casa. Isso é espírito de adivinhação, meus irmãos. Tenha cuidado. Tenha cuidado com essas igrejas. Tenha cuidado com essas falsas pastoras que tá aparecendo aí. Tenha cuidado. Deus chamou o homem para ser o cabeça, não a mulher, em questão da obra eclesiástica. Deus chamou o homem. Deus fez Adão primeiro e depois fez a mulher. Não é preconceito, mas é a palavra. Deus chamou 12 apóstolos. Deus não chamou apóstola, não. Deus chamou o homem. Deus constituiu o homem primeiro. E a mulher, ela tem que ser submissa ao seu esposo. Se a mulher era uma pastora, ela tem que mandar na igreja, ela tem que dar ordem em todo mundo, até mesmo no esposo dela. E tá errado. Tá errado. Muitas pessoas vão dizer, vai levantar... Mas essa é a verdade. É a verdade. Deus revelou para você que era para você ser pastora? Deus revelou isso para você? Eu tenho certeza que não. Muitas pessoas assim agem na emoção. Aí eu vou abrir um ministério. Aí não pede a Deus, não ora, no jejum, não pede direção de Deus. E muitas das vezes aí, tem milhares e milhares, no bairro aqui tem quantas igrejas? Cada esquina você vai ter uma. Mas colocar todas dentro de uma não dá uma. São igrejas que não têm amor às almas, não tem amor. Quantas pessoas que eu vejo passando necessidade, e as igrejas que arrecadam os dízimos, as ofertas, de ajudar, não ajuda. São igrejas que só pensam em dízimo, em si mesmo, não pensa no seu semelhante, não prega o verdadeiro arrependimento, que é o céu. Que isso, meus irmãos? Eu estou muito triste de ver a situação que a igreja tem tomado nos últimos dias. É cumprimento da palavra de Deus. É cumprimento da palavra de Deus. E temos de ser vigilantes, para que nós não seja também enganados, como muitos estão. Muitos estão usando capa, máscara. Mas o Senhor já falou que a máscara de muitos vão cair. E todos vão ver
verdadeiramente quem eles são. Muitos escondem, lá na igreja é uma coisa, e dentro da casa é outra. Dentro da casa ouve funk, dentro da casa fala palavrão, fica sem camisa. Dentro da casa faz tudo de errado, como um ímpio. E lá dentro da igreja lá é como um cordeirinho. Deus está te vendo, pastor. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Você acha que não? Ah, naquele dia você vai ver. E se você morrer, hoje você morre, um infarto fulminante, Deus livre você. Você vai para onde? Você vai para o céu dessa maneira? De maneira nenhuma. Para o céu que eu estou querendo ir, que eu estou me preparando, buscando a Deus para me ir, não é não. Desse jeito não. Para de hipocrisia. Falar que, Espírito Santo, põe a mão aqui, fica, Espírito Santo. Espírito Santo, ele não habita em corpo pintado. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes que tudo que Deus fez, ele fez perfeito. Tudo que Deus fez, ele fez perfeito. Nada se deve acrescentar e nada se deve diminuir. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Para que, irmã, passar batom na boca? Sendo que a sua boca é a natureza que Deus fez assim. Para que colocar brinco na orelha, irmãs? Para quê? Para que isso? E são o tecido da pomba gira, coisa do diabo. Você vai num centro de macumba, você pergunta ao macumbeiro lá, ô macumbeiro, quem gosta, o batom é qual entidade que gosta? Ele vai falar assim, a pomba gira, é a Maria Padilha. Mas hoje não, as mulheres que diz crentes, as mulheres que pastora, tá toda maquiada com batom que é do diabo, que é da pomba gira, brinco na orelha, a cara cheia de pó. Que é isso, irmãos? Como que as pessoas vão ver você como serva de Deus, você vai ter o respeito com uma pessoa ímpia? Como que eu vou chegar, minha esposa chegar toda pintada para uma pessoa para pregar? A pessoa vai falar assim, mas você é crente? Muitas das vezes eu já vi pessoas assim sendo envergonhadas. Não tem necessidade. Seja o natural. Aceita o que Deus, como Deus te fez. Se Deus te fez assim, seja assim. Não queira mudar. Porque Satanás, ele trabalha de uma forma astuta. O que ele faz? Ele faz você pintar para tirar a imagem e semelhança que Deus te fez. Quando você pinta, você maqueia, você não está na sua imagem natural, na sua natureza natural. Você está com outra natureza, que não é a natureza de Deus. A partir de hoje, eu te faço um desafio. Ora e pergunta para o Espírito Santo se ele agrada de pintura, dessas pinturas aí. O Espírito Santo de Deus, ele se afasta. Ele se afasta de pessoas que andam com esses utensílios, irmãs. Ele se afasta. Faz uma prova com Deus, pergunta ao Espírito Santo de Deus se ele agrada. O Espírito Santo de Deus, ele afasta e entra o espírito do erro, o espírito do engano. E muitas pessoas acham que é de Deus, irmão, mas não é de Deus. Eu já fui muito enganado com isso. Muito enganado. A pessoa vai falar, mas Deus usa quem ele quer. Não, não é assim não. Muitas pessoas falam assim, Deus está falando. Você abre o Facebook, YouTube, meu Deus do céu, é tanta profetada. É tanta profetada falando que Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Eu sou uma pessoa de oração e Deus não fala assim não. Deus não fala com qualquer um não. Deus fala com aquele que tem intimidade com Ele. Intimidade com Ele. Como que Deus fala com você, sendo que você não fala com Ele, você fica 3, 4 horas vendo série de Netflix e não ora e Deus fala com você? E a pessoa que ora, Deus não fala. Tá errado, irmão. Não é Deus que está falando com você, é o diabo que está falando com você. É o diabo que está falando com você. Passa a orar. Como que você não ora, você não jejuma e Deus fala com você? Tá errado. Tenha cuidado, por isso que eu estou falando, meus irmãos. Tenha cuidado. Tenha cuidado com essas igrejas, com esses pastores que aceitam o seu pecado, que ocultam o seu pecado. O pastor que ele não prega o verdadeiro caminho do céu,
Ele não está preocupado com a sua alma, ele está preocupado com você tem todo mês lá o dízimo. Levar o dízimo lá para a igreja dele. Ele quer saber do seu dízimo, não quer saber se você está indo para o inferno, não. Que ele sabe que ele vai. Qualquer momento que ele morrer, ele vai descer de cabeça para baixo. Que ele vai para lá. Ele não está preocupado, não. E vemos, hoje está desse jeito. As pessoas vão para a igreja e continuam sendo o velho homem. O velho homem ele tem que morrer, ele tem que desaparecer quando nós aceitamos Jesus. Temos de ter uma vida diferente. Como você fala que é crente e anda de qualquer maneira? Como as pessoas vão ver você como uma pessoa de Deus? Como que você vai ter um respeito e chegar para um traficante, vai chegar para um católico que vai pregar, sendo que você vive, tem anda pior que eles? O traje tem que ser diferente. O nosso palavreado tem que ser diferente. As nossas ações tem que ser diferente. O nosso testemunho que vale. Nosso testemunho vale muito. A Bíblia diz que nós somos cercados por uma nuvem de testemunha. Você acha que não? Enquanto você está na rua, que passa uma mulher, você olha, tem alguém ali, ó, que você não está vendo, que está vendo você olhar para aquela mulher e falar, ah, lá, ó, olha lá. Olha lá o crente lá, ó. A mulher passou, ó, quase quebrou o pescoço, está olhando para a mulher. Está cercado nuvem de testemunha, todos estão vendo, e Deus está no céu também está vendo. Para com isso, irmão, isso é hipocrisia. Corrigindo a palavra. Para com isso. Se você quer ser um verdadeiro cristão, seja um verdadeiro cristão. Não fica enganando, não. Não fica dispersando, não. Porque quando você prega um evangelho liberal, um evangelho que não traz transformação, você está fazendo as pessoas tropeçar. Antigamente a igreja era diferente, a igreja não dava brecha. Eu fui mais de 15 anos da Assembleia de Deus, não dava brecha porque tinha um círculo de oração que orava ali 24 horas a favor da igreja, a favor de todo mundo. As pessoas chegavam 5 horas na igreja para orar. Quem que chegou às 5 horas para fazer um ministério de oração? Ninguém quer saber de oração, não. Se pôr um culto só de oração, ninguém vai. Ninguém vai num culto de oração porque o povo não quer orar, não aguenta orar. Não aguenta orar. Se uma pessoa não aguenta orar, não é fraqueza, não. É que ela não quer buscar a Deus. Ela não quer buscar a Deus. Quando o crente corre da oração, você pode saber que ele fica 3, 4 horas na frente de uma televisão vendo filme, vendo série, mas não tem 10 minutos para dobrar o joelho e pedir Deus misericórdia, força. Por isso que vemos esses crentes todo depressivo, crente dentro das igrejas aí, você não sabe se é crente ou você sabe se é pessoa do mundo. São pessoas que não tem diferença nenhuma do mundo. Que crentes é esse, irmãos? Que cristãos são esses aí? Não são os cristãos que a Bíblia fala para viver uma vida de renúncia, não. Antigamente, você via uma pessoa crente, de longe você conhecia. Você conhecia uma pessoa quando era crente. Hoje não, as pessoas tudo misturou. Hoje você vê uma pessoa crente, uma pessoa ímpia, você não sabe distinguir quem é crente ou não. Porque misturou tudo. Misturou tudo, o pecado ele tem entrado dentro da igreja, a falta de reverência. Uma coisa, irmãos, que eu vou deixar aqui bem claro, até nos louvores. Até nos louvores, quantos louvores que não agrada a Deus que você está cantando? Ó, tem louvores aí, ó. Eu, pela misericórdia do Senhor, tenho discernimento do Espírito Santo de Deus. Louvores, não música. Que eu não considero isso como louvores, chamando Deus de você. Meu Deus do céu. Chamando Deus de você. Ninguém chama Deus de você, não. Deus é Senhor. Deus é senhores dos senhores. Você chega perante um juiz e chama um juiz de você, um juiz da terra. Você chega numa delegacia e chama um delegado de você. Você chega numa delegacia de boné, irmãos. Você entra na delegacia de camiseta, de bermuda. Não entra, não. Se aqui na terra, nós devemos andar diferente, ter uma boa postura, respeitar as autoridades eclesiásticas, imagina no céu. Imagina no céu. E muitas das vezes as pessoas desse jeito entram
na igreja sem reverência nenhuma. Cadê a reverência? Cadê a reverência? Não tem reverência nenhuma, não. Cadê a reverência a Deus? Por isso que muitos perecem. Muitos perecem por falta de reverência a Deus. Não sabem reverenciar seu Deus mais. Não sabem respeitar mais o Deus Todo-Poderoso. Acha que Deus aceita qualquer louvor? Não. Acha que Deus aceita qualquer pregação? Não. Deus conhece o seu íntimo, Deus conhece o seu coração. Não é qualquer louvor que Deus vai aceitar, não. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Vamos ter o discernimento do Espírito, vamos orar. Vamos deixar as coisas que atrapalham nós chegar até a Deus. Isaías 59 fala que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. Ele faz, o pecado faz nós ser até inimigo de Deus, nos separa de Deus. E como você diz que Deus está ouvindo a sua oração, você está numa vida de pecado. Deus muitas das vezes ouve pela misericórdia, porque Deus é misericórdia. Muitos não têm o amor de Deus, mas têm a misericórdia de Deus. Todos têm, independente seja cristão ou não, tem a misericórdia de Deus. Misericórdia é uma, o amor de Deus é outra. Deus tem amor com aqueles fiéis a Ele. Aqueles que deixou o mundo, deixou as vaidades do mundo para servir a Ele. Deus sabe se você serve a Ele com sinceridade ou não. Não precisa ninguém falar. Aí muitos dizem assim, meu irmão, mas Deus só quer o coração. Deus não é açougueiro, irmão. Deus não é açougueiro, não. Deus quer corpo, alma e espírito. Então, vamos fazer uma comparação. Então, o meu corpo eu posso prostituir, então, mesmo eu tendo o tempo, Deus quer só o coração. Então, fica fácil assim, se Deus quer só o coração, aí eu posso prostituir com o meu corpo, então, né? Tá vendo, irmãos? Tá vendo que muitos estão sendo enganados dentro da sinagoga, sendo enganados por pessoas que não têm compromisso com o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, ele requer renúncia. Ele quer renúncia, que nós renuncia às coisas passadas que nós fazia. A Bíblia diz, aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Mas antes trabalha para ter o que dividir com o seu próximo. Hoje não vê isso. As pessoas vão para a igreja, mas não querem ouvir a repreensão de Deus. As pessoas querem ouvir aquilo que satisfaz o seu ego. Você vai falar uma palavra, não uma palavra dura, uma palavra de exortação. As pessoas não querem, não. As pessoas falam que é julgamento. As pessoas querem ouvir, Deus vai te dar uma bênção. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória, irmão. E a vida continua destruída. Da vitória, a vitória não chega nunca. Porque Deus não quer saber disso. Deus supre. Ele supre as nossas necessidades. Não adianta nós ficar fazendo campanha para receber nada, não. Tudo tem um momento certo. Há tempo para todos os propósitos de Deus. Há tempo de Ele te dar a vitória e tem um tempo de você receber. Tem um tempo de Ele preparar para você receber. Eu vou fazer uma comparação. Você, irmão, irmã, você está pedindo a Deus um carro. E você não tem habilitação. Tá certo você pedir a Deus um carro? Sem que você não tenha ali autorização, habilitação para conduzir o veículo? Deus vai te dar? Se dá, é o diabo que vai te dar. Que Deus não dá uma benção incompleta. Deus te dá a benção completa. Deus primeiro vai te dar a habilitação para depois te dar o veículo. Não te dá o veículo primeiro para você sair e atropelar as pessoas aí na rua e matar e ir para a cadeia. Deus vai te preparar primeiro, Ele vai te dar a habilitação para depois te dar o veículo. É assim. As coisas de Deus é simples de entender. A Bíblia Sagrada é fácil de entender. Basta nós ter o discernimento. Então, a partir de hoje, seja um cristão verdadeiro. Não seja crente não, seja cristão. O crente, o diabo é crente também. Tá bom, meus irmãos? Que o Senhor possa falar fortemente em cada coração, tá bom? Que o Senhor venha mudar a sua vida, a sua história.
que você venha ser um cristão de verdade. Não perder tempo, porque Jesus vai pegar muitos de surpresa naquele dia. Vai pegar muitos. Seja um cristão. Fica todos na paz do Senhor. Um abraço. Fica na paz do seu irmão William Silva.